Aplaude ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela rica oportunidade de poder estar reunidos com todos os irmãos, podendo ouvir a Tua palavra, cantar louvores. Enfim, Pai, nós pedimos que a nossa adoração, Pai, possa chegar a Ti, mas cuida da nossa vida, Pai, cuida do nosso pecado, que nós nos convença diariamente, Pai, do arrependimento, da caminhada em santidade, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus pelos irmãos que estão aqui. Graças a Deus. A gente fica triste pelos que não vieram, mas louvado seja Deus pelos que vieram. Antonino, pastor Antonino está aqui com sua esposa, e essa semana que passou agora, mais um membro da família completou a carreira. Vocês estão lembrados, nesses 4 últimos meses, Antonino já havia perdido 4 pessoas da família. Essa semana agora, mais um. Então, mais um que completou a sua carreira. Hoje, nós vamos falar sobre exatamente a maratona do crente. Já que nós estamos em época de Olimpíada, nós vamos tratar desse assunto aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12, 1 a 3. Hebreus 12, 1 a 3.
em dias de Olimpíadas, de tantas maratonas, vamos falar de maratona, a maratona do crente. O homem de Deus, que ninguém sabe quem é, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então, irmãos, relembrando, em dias de Olimpíadas, que creio que quase todos em algum momento assistiram a alguma prova daquelas, em que as pessoas se superam, não é? Vimos ali atletas darem o seu máximo, coisa praticamente impossível para um ser humano, por uma medalha. Por uma medalha. Que é o ápice da glória nos esportes olímpicos, na esfera secular. Então, nós vamos falar da perseverança que devemos ter na esperança de uma glória também, que não é essa medalha, não é essa glória terrena, é uma glória eterna. Esta carta aos Hebreus, como a maioria das cartas apostólicas, foi escrita com a finalidade de instruir, de discipular, disciplinar, de fortalecer os primeiros cristãos em função das dificuldades próprias do cristianismo. Aqueles irmãos eram perseguidos. Jesus foi morto como um bandido, como um marginal, e quem seguia Jesus estava na mesma perseguição, perseguido pelos judeus, os próprios judeus, e perseguido pelos romanos. Então, o objetivo principal desta carta foi exortar, que é sinônimo de encorajar, os irmãos para que eles permanecessem firmes na fé cristã, para que perseverassem, tendo em vista a esperança da glória prometida. Além de apresentar, esta carta é a mais terrível que tem nesse sentido, de forma duríssima, apresenta o terrível juízo de Deus, que cairá sobre aqueles que não perseverarem em santidade na esperança dessa glória. A carta mostra claramente isso. Considerando então, irmãos, as Olimpíadas, vemos que o autor da carta, logo no primeiro versículo que nós lemos aqui, compara a perseverança dos crentes a uma corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma corrida com barreira, é uma maratona ainda por cima com barreiras, dificuldades de todo tipo, né? Todos nós vimos, repito, nesses dias agora, os principais maratonistas do mundo, após uma disciplinada preparação física e mental. Eu ficava vendo, às vezes, entre uma jornada e outra, eles lá parados, especialmente os jogos de vôlei, um tempo que era pedido, os atletas sentados lá, totalmente concentrados no que eles iam fazer ali, como é que eu vou fazer para virar esse jogo, coisa desse tipo. E nós vimos eles darem o seu máximo para ganhar uma medalha. No nosso caso, segundo o autor da carta, temos uma maratona de longa distância com obstáculos de longa distância que duram uma vida inteira. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 1 que nós lemos aqui, do capítulo 12. Vamos chamar atenção para um detalhe aqui. Como nós sabemos, os corredores são selecionados anteriormente.
E para estar aptos para participar da corrida, há uma longa preparação física e mental que exige autonegação e esforço quase sobre-humano daqueles atletas para receberem um prêmio cujo valor e duração são efêmeros, logo se esvaem. Passou a fama, pronto. Passou a época da Olimpíada, passou, o homem não tem mais condição. Não sei se vocês viram aqui a Pretinha, um atleta daqui da Paraíba, que levou o nome da Paraíba para o mundo todo, ganhou todas as corridas. Pois é, cadê a Pretinha? Está na roça com os pais dela lá. De onde ela saiu. Ninguém nem lembra mais. Então, meus filhos, o prêmio desta corrida que nos está proposta é eterno. Só que ele também exige uma eleição prévia, que nem os corredores, não é todo mundo que resolve ser um atleta olímpico. Ele tem que ter um porte físico que ele já herdou, ganhou de Deus. Você não pode botar um piquitito desse tamanho para correr uma maratona de 42 quilômetros, ou então uma corrida de 100 metros, como aquele que foi super campeão, o Bolt. Não era o nome dele? Usain Bolt, uma coisa assim. Pois é. Um camarada daquele, com as pernas de 2 metros, 2 metros cada perna. Não adianta você botar um baixinho para correr com ele. Não pode. Não tem condição. Então ele tem que já ganhar de Deus uma característica própria. Não foi ele que pediu aquela característica para ninguém. Ele já nasceu com aquilo ali. Então, irmãos, vamos lembrar desse detalhe aqui. Não basta querer ser um corredor de maratona, não. É necessário ter alguns talentos inatos. Dádiva de Deus. Para ser uma pessoa, um maratonista, né, é necessário, sem o quê? Se ele não tiver essas características já herdadas de Deus, essa pessoa jamais será um corredor de maratona, porque o seu corpo não suportará o esforço e as exigências, nem mesmo a preparação para uma corrida dessa ele vai aguentar. A primeira seleção, portanto, é natural. É Deus quem dá aquela capacidade para aquela pessoa. Nós vemos as Paralimpíadas, aqueles com alguma deficiência, pois é, mas mesmo eles, quantos têm aquela deficiência? Igualzinho, mas só um é campeão lá. Só um tem aquela resistência daquele tamanho. Só um tem aquela desenvoltura para aquele processo. Os outros que têm a mesma deficiência não têm, por exemplo. Então essa seleção, a primeira seleção, portanto, ela é natural. Seleção natural. Prestem atenção, queridos, eu quero lembrar atenção para isso. O que eu quero dizer é que assim como existem pouquíssimos atletas que nascem com aquela capacidade, que nascem com aquele talento para correr maratonas ou para disputar aquilo que nós vimos, quantos jogadores de vôlei tem? Pois é, mas só 2 daquelas meninas nossas de dupla, só 2 conseguem a medalha de ouro, só 2 têm aquela capacidade e só 3, 4 duplas chegam ali naquela final. Elas nasceram com um talento, com uma capacidade física, inclusive, que as outras não nasceram. Poucos têm aquela capacidade. Poucos são os que participam de maratona, de Olimpíadas. Poucos, no mundo inteiro, poucos são os que participam das Olimpíadas. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Do mesmo jeito são os crentes, aqueles que nascem do Espírito. E somente estes recebem o dom para que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Isso foi escrito para uma igreja de crentes, foi para o mundo não. Somente os que nascem de novo do Espírito Santo são aptos para suportar o esforço e as exigências da corrida, porque quem está neles é o poder do Espírito Santo. Quem não nasceu, quem não recebeu de Deus esse dom, esse talento, não correrá. Há sempre uma desculpa. Trata-se de um esforço interior, contínuo, que não está mais somente em você. Você agora é a habitação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para que saibamos usar o dom que Deus nos deu, saibamos usar a energia que Deus nos deu,
para louvor da sua glória e não para minha comodidade. E não porque, não, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que. Irmãos, eu chamo tanta atenção para isso, irmãos. Não basta dizer que é crente, não basta pensar que é crente. Tem que ser crente. Precisamos saber que nem mesmo o prêmio que o homem está dizendo aqui que nós devemos correr, nem mesmo o prêmio que recebemos será para a nossa glória. Vamos receber o prêmio na glória eterna, o prêmio da glória de Cristo, mas a glória é dele, não é nossa. Nós tomaremos parte na glória que é dele, não é nossa. Por isso, irmãos, a maioria das pessoas não persevera no esforço de santidade, no esforço para estudar as Escrituras, a fim de conhecer para poder fazer a vontade de Deus. Por causa de uma suposta conversão, que facilmente se degenera em frouxidão comodista. Não vou por isso e por isso. Não, eu vou não sei para onde. Não, hoje não. Muxoxo. Isso aí a gente, depois eu vou. Sabemos que a corrida que nos está proposta não é para qualquer um. Porque ela não é nada comodista. E muito menos frouxa, que eu vou quando eu quiser, a hora que eu quiser, se quiser. Ela é dura e exige determinação e coragem. O Senhor Jesus diz que a porta é estreita e diz que o caminho é apertado, Mateus 7,14. Por isso, somente aqueles que recebem o talento para participar dessa corrida em santidade, mesmo passando por aflições, mesmo passando por dificuldades, sejam quais forem, seguem com um coração alegre, mesmo na tristeza de pastor Antonino com a sua família, morte de mais um ente querido, 5 em 4 meses. Mesmo passando por esse tipo de tristeza, mas seguem alegres porque sabem que estão numa corrida cuja linha de chegada é a glória prometida ao Senhor Jesus, como o homem diz aqui. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Ele sabia o que lhe esperava. A glória eterna do Pai, que Ele mesmo abriu mão para vir aqui passar tudo o que Ele passou. Pois bem, um crente sabe disso. Ele sabe que está incluído nessa glória no final da corrida, mas sabe que tem uma corrida e no meio dessa corrida tem a cruz. Quem não souber disso não é crente. É religioso, membro de igreja. No segundo versículo, meus irmãos, o escritor nos diz que aqueles irmãos hebreus, e nós, obviamente, aqueles irmãos hebreus a que ele escreveu, deveriam, por isso, fixar os olhos em Cristo. Porque Ele não é apenas o autor da fé, como é também o consumador dessa fé. É Ele. Nós somos eleitos, escolhidos antes para poder participar dessa corrida. Nós somos escolhidos antes. Aí Ele nos prepara para essa corrida e está conosco na corrida e está lá no final da chegada. Na reta final está lá. O crente tem que saber disso. Tome a sua cruz e siga-me. O crente tem que saber disso, meus queridos. Lembram qual era o problema daqueles irmãos a que ele escreveu aqui? Eles estavam sendo pressionados por todos os lados para deixar o cristianismo. O cristianismo era marginalidade. A palavra cristão é derivada de Cristo.
Então, quem era chamado de cristão naquela época, era mesmo que ser chamado de marginal. Jesus morreu como um maldito marginal contra o Império Romano, contra os judeus. As acusações que fizeram para ele foram estas. Ele morreu assim, como um maldito. Então, quem seguia esse maldito era marginal. Cristão era sinônimo de marginal naquela época. Então, eles eram perseguidos de tudo quanto era jeito, pelos romanos, pelos próprios hebreus, judeus, judaizantes. Eles eram perseguidos. Para retornar ao judaísmo, no caso. E o escritor lhes diz: não dispersem a sua atenção, não deixem sair a sua atenção daquilo que é vital. Não sigam as pessoas ao seu redor, não façam o que eles estão fazendo, não tirem os olhos de Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu. Só Ele é o nosso Salvador e Senhor, só Ele nos dará a coroa da glória, a coroa que é dele e é eterna. Ele disse, está lá em Apocalipse: ao vencedor darei sentar-se comigo no trono. É disso que trata. Irmãos, a corrida que nos está proposta implica remar contra a maré. Já pregamos aqui um dia desse, não faz muito tempo. Pastor Antonino já pregou, Paulo já pregou. Romanos 12, 1 e 2. Tem que mudar a cabeça, tem que mudar. Nós fomos convertidos, nós não somos mais desse mundo. Estamos aqui, mas não somos mais. Nós não podemos andar de conformidade com o mundo. E essa cultura do mundo está presente em todos os lugares aonde vamos, inclusive dentro da igreja. Ontem eu encontrei um pastor da nossa igreja, conversei um pouco com ele. Meu Deus do céu, o homem me contando as histórias lá na igreja dele, no presbitério dele. Meu Deus do céu. O verdadeiro crente precisa ser firme na fé e rejeitar as fantasias deste mundo que tentam atraí-lo o tempo inteiro. E como fazer isto? O autor da carta nos dá a única receita eficaz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Versículo 2. Olhemos a sua obediência. Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo sabe esse versículo. Porém, quase ninguém sabe o que é que ele significa. As implicações que tem nesse versículo. Olhemos a obediência de Jesus, olhemos a sua autonegação, a sua determinação de suportar a ira de Deus Pai, porque foi isso que o Pai mandou ele vir fazer aqui para nos salvar, mesmo com toda a vergonha que ele passou, sendo cuspido o que for, mesmo com tamanha humilhação. Ele era o Criador do mundo. Precisamos olhar firmemente para Jesus, homem, aquele que o escritor nos apresenta como o nosso modelo, o nosso Senhor e Salvador. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o retorno para a glória dele mesmo, a glória do Pai, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus Pai, e disse: ao vencedor darei sentar-se comigo no trono. Está lá em Apocalipse. Será que os tais crentes têm noção dessas coisas? Da profundidade, da seriedade disso?
Por que não olham os maratonistas, não olham os atletas da Olimpíada? Olhem o esforço daqueles homens e mulheres por uma medalha, por uma glória que dura alguns anos no máximo. Depois que passa a época dele nas Olimpíadas, ninguém lembra mais. Nós temos aqui em João Pessoa medalhista de ouro. Às vezes eu vejo ele na praia, sentado lá no calçadão. Medalhista de ouro na Olimpíada. Não vou dizer o nome, mas eu vejo lá sentado. Já sentei do lado de uma vez. Eu olhei, meu Deus do céu, um medalhista de ouro na Olimpíada. Está aqui sentado, não é mais um atleta, passou a época dele. Outra vez no restaurante, almoçando, eu numa mesa com Margarete, ele na outra mesa com a mulher dele. Medalhista de ouro. Vôlei de praia. Não vou dizer o nome. Então, irmãos, observemos que o autor nos diz aqui que Jesus tinha uma motivação, que Jesus suportou tudo isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Percebe, irmãos? Havia uma alegria que estava proposta a Jesus, o Filho de Deus encarnado, e esta alegria é a mesma que está proposta aos filhos adotados, aos filhos que Jesus salvou. Diz: Pai, todos que tu me deste estão aqui, vão sentar comigo aqui à tua direita. É por isso que o escritor da carta manda fixar os olhos em Jesus, porque ele, como está escrito lá em Romanos 8, 29, ele será o primogênito dentre muitos irmãos. Ele está lá à direita de Pai. E ele diz no Apocalipse: vocês vão sentar comigo lá. Por isso nós temos que andar em santidade, porque Hebreus também diz: sem santidade ninguém verá Deus. Temos que fitar os olhos em Jesus, porque a corrida que nos está proposta, repito, tem em sua linha de chegada a mesma alegria que foi proposta a Jesus, a glória eterna de Deus Pai. É para o nosso encorajamento que o homem de Deus nos diz que Jesus é não apenas o autor, mas também o consumador da fé. Esta é a base da perseverança dos crentes na corrida que nos está proposta. Foi Jesus quem nos salvou, é Ele quem nos sustém, no poder do Espírito Santo que Ele mandou para habitar em nós. Por isso, como Jesus, para que cheguemos aonde Ele chegou, ao trono da glória do Pai, nada mais natural do que seguir o seu exemplo, sabendo que o próprio Deus é quem nos conduz nesta corrida. Então, como é que eu imagino que faço parte dessa corrida? Depois eu vou. Eu não vou treinar coisa nenhuma. Para que treinar? Para que me esforçar? Para que aprender a palavra de Deus? Eu não ponho em prática mesmo. Mas eu sou crente. Terrível engano. Terrível engano. É com essa convicção, irmãos, que o escritor da carta convida os hebreus, a quem ele escreveu, e a nós, a considerar estas coisas. No versículo 3 ele termina dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. É muito difícil. Ser crente é muito difícil. O pastor Juarez é muito exigente. Tudo no mundo ele chama a atenção da gente. Todo domingo é a mesma ladainha. A coisa é séria. Muito mais séria do que a gente imagina. Eu lembro em uma das Olimpíadas, tinha uma meninazinha do Brasil, ela era daquele negócio, daquelas barras. E ela roda, pula de uma barra para outra. E elas têm uma proteção na mão. Mas em dado momento, eu acho que a proteção saiu e a bichinha ficou com a mão mesmo lá. A televisão mostrou a mão da bichinha rasgada aqui, o calo estourou na mão aqui, estourou aqui. E o cara perguntou: e você vai continuar desse jeito? Ele disse: eu tenho que continuar, senão eu não vou ganhar medalha. Por uma medalha, a meninazinha estava disposta
a sofrer tudo aquilo, a todo aquele esforço por uma medalha, por uma glória que dura muito pouco tempo. E os crentes que imaginam que são crentes não estão dispostos a sacrifício nenhum. Só vem para a igreja se não tiver nada mais importante para fazer. Se tiver, não vem não. Para quê? Eu tenho outras coisas para fazer. Mas imagina que vai ganhar a medalha final aqui, que é a glória eterna do Pai. Meus filhos, não desanimemos, como o homem diz aqui. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Considerai o Senhor Jesus, que venceu o pecado, o diabo, a morte. Ele é o nosso modelo. Considerai as tentações que o mundo nos oferece a cada momento e a gente cai como um patinho em cada tentação, por mais tola que seja. Isso é suficiente para nos tirar da igreja. É suficiente para nos tirar de uma escola dominical. Hoje de manhã tinham 4 pessoas aqui. É suficiente para nos tirar do culto. Está aí um monte de gente faltando hoje. Tem um motivo. Qual é um? Se realmente fomos eleitos, eu já disse, para participar da corrida que nos está proposta, a gente tem que ser eleito antes. Para participar do treinamento da corrida, a gente tem que ter sido eleito pelo Senhor. Se realmente fomos eleitos e regenerados, certamente recebemos dons e características que nos capacitam a correr a corrida que nos está proposta. Certo de que em troca receberemos não apenas uma medalha olímpica, que com o tempo até perde o valor, mas desfrutaremos da mesma maravilhosa alegria que foi proposta ao nosso Senhor Jesus. Repito, a glória eterna de Deus Pai. Que a gente considere estas coisas. Quando o homem chama a atenção aqui, considerem estas coisas. Que Deus nos conceda a graça de entender os seus ensinamentos e pela sua graça, de novo, nos dê coragem para pô-los em prática, a fim de que vivamos para louvor da sua glória e não nossa. Amém.